Olá, quarto ano. Vamos agora estudar história. Hoje nós vamos falar sobre povos americanos antes de Colombo. Ao chegarem à América, os europeus viram que o continente já era habitado. Eles também se surpreenderam com o jeito diferente de ser e de viver dos povos daqui. Por que essas diferenças? De onde vinha essa gente? Eram povos originários destas terras? Não sabemos a data exata que a América começou a ser povoada e nem como isso ocorreu. A teoria mais aceita atualmente pelos pesquisadores é de que os grupos humanos teriam migrado pelo Estreito de Bering numa época muito distante. Na ocasião, as águas do mar recuaram e enormes geleiras se formaram, tornando possível atravessar de um continente para o outro a pé. Observe o mapa. Esses grupos vindos de diferentes regiões da Ásia foram se espalhando e ocupando as diversas regiões da América. Com o passar do tempo, eles aprofundaram as diferenças nos seus modos de viver. Dentre os inúmeros povos que habitaram o continente, destacaremos três deles: os maias, os astecas e os incas, que se fixaram na região da América do Norte, Central e do Sul, onde hoje se encontram os seguintes países: México, Guatemala, Honduras, Peru, Bolívia e Chile. Vamos começar com os maias. O povo maia se estabeleceu na península de Yucatán, onde hoje ficam Guatemala, Honduras e o sudeste do México. Entre os anos 300 e 900, eles construíram uma grande civilização, composta por várias cidades-estados, e cada uma com seus governantes e leis. Os maias, eles cultivavam campos férteis e o milho era o principal produto agrícola. Além de ser a base da alimentação maia, o milho era cultuado como uma divindade, fonte de vida e prosperidade. O cacau era muito valorizado. Além de alimento, servia também como moeda de troca no comércio. As cidades eram interligadas por estradas que facilitavam o transporte, venda e a distribuição de produtos. O sistema de escrita maia foi um dos mais sofisticados entre os povos indígenas da América, baseado em caracteres que representavam sons ou símbolos. Os maias escreviam em pedras, madeiras e cerâmica. Os livros e códices eram confeccionados em papel feito a partir de fibra vegetal e resina e cal. Nele, os maias registravam o cotidiano do povo, a sua história, os feitos dos governantes, a matemática e as ciências que praticavam, especialmente a astronomia. Dos poucos códices maias que restaram após a conquista espanhola, um deles, o Códice de Dresden, relata com detalhes as observações astronômicas e o movimento de Vênus, planeta ao qual os maias cultuavam, assim como veneravam o Sol, segundo as suas crenças religiosas. Vamos falar agora um pouco sobre os astecas. Por volta do século XII, os astecas se estabeleceram na região central do México atual, vindos da parte norte desértica em busca de terras mais férteis. Segundo uma lenda desse povo, durante a migração viu-se uma águia pousar sobre um enorme cacto com uma cobra nas garras. Os sacerdotes astecas interpretaram a cena como um sinal dos deuses, indicando o fim da caminhada. Então, eles pararam ali e construíram suas moradas. A bandeira do México, ela contém no centro a águia com a serpente nas garras, lembrando a lenda asteca. É uma forma de valorizar a identidade daquele povo ancestral e tornar viva na memória dos mexicanos o relato das origens do país. A cidade de Tenochtitlan foi construída no lugar mencionado na lenda.
as ilhas do lago Texcoco. Lentamente, os astecas foram se expandindo até se tornarem um grande império. Outras cidades vizinhas foram conquistadas e se submeteram ao poder. Elas eram obrigadas a pagar impostos e se aliaram ao imperador. Ele, por sua vez, organizava a produção e estocava alimentos em celeiros, especialmente o milho, para épocas de escassez. O sistema de agricultura foi se aprimorando à medida que a cidade crescia. Porções do lago foram aterradas, formando ilhas artificiais destinadas às plantações, as chamadas chinampas ou canteiros flutuantes. Ainda hoje, no México, existem esses canteiros artificiais. Por ser uma prática histórica que sobreviveu ao tempo, a Unesco a considerou em 1987 como Patrimônio Cultural da Humanidade. Tenochtitlan, no século XVI, era muito grande, urbanizada e superpovoada, o que causou espanto aos espanhóis que a viram pela primeira vez em 1519. Ela era cortada por dezenas de canais que serviam como meio de transporte e por aquedutos que traziam água potável das montanhas. A cidade do México, capital do país, foi construída pelos espanhóis sobre a cidade de Tenochtitlan. Restou bem pouco das antigas construções astecas, pois os colonizadores as destruíram como forma de afirmar sua dominação e impor a sua cultura. Em Tenochtitlan, os astecas comercializavam diversos produtos vindos das cidades vizinhas. Em seus mercados circulavam artesanatos, cerâmicas, esteiras, cestos, cacau, cebola, milho, penas de pássaros tecidos. As mulheres preparavam tortilhas de milho recheadas com carne, bem como feijões e pimentas. Os astecas não usavam dinheiro. Eles trocavam os produtos entre si, ou seja, praticavam o escambo. Os camponeses das cidades próximas a Tenochtitlan levavam ao mercado o que haviam produzido e permutavam por outras coisas de que necessitavam. As leis para a prática comercial eram bem severas. Ninguém podia trapacear ou roubar. Se uma pessoa fosse culpada desses crimes, a penalidade era o espancamento até a morte. Os astecas dispunham de 3 tipos de calendários. Havia o calendário religioso, que organizava o tempo em 260 dias e marcava a época das festas e dos sacrifícios dos deuses em que eles acreditavam. O calendário dos agricultores, que tinha 365 dias e marcava o tempo do plantio e das colheitas conforme as estações do ano e segundo o movimento da terra ao redor do sol. Para os astecas, o sol era um deus, assim como para os maias era o responsável pela vida na terra. Também existia o calendário de 584 dias, baseado no movimento do planeta Vênus, que, tal como o Sol, tinha uma importância sagrada para este povo. Entenderam, crianças? Então, agora nós vamos pegar nosso livro e realizar as atividades propostas. Qualquer coisa, eu estou aqui para ajudá-los. Beijos, quarto ano!